Então, isso aqui é o Frederico Krepp, que ele debateu comigo, aquele trabalhista. É só pesquisa não mostrar aquilo que o Alecrim quer que ela deixe de ser séria. Então, essa é uma opinião assim, particularmente absurda e quase ofensiva, porque o problema da pesquisa Quest não é que ela não apresenta os melhores resultados para o Renan e para a missão. A pesquisa que apresenta os melhores resultados é a pesquisa do Atlas. E essa pesquisa ela tem uma diferença grande, até uma discrepância sensível, considerável em relação a outras pesquisas. Isso é claro. Eu que fiz análise de praticamente todas vi isso aí. Então, assim, a gente não fala direto das outras pesquisas. Sei lá, pesquisa do BTG Pactual e pesquisa do Datafolha. A gente fala especificamente da pesquisa da Quest, porque esta pesquisa tem uma distorção. Qual é essa distorção? A distorção está justamente no desconhecimento do Renan. O tweet original do Renan, e onde a gente vai olhar os dados, mostra um aumento de desconhecimento. Isso não tem sentido nenhum. Outra coisa, o chat aqui ele tá torto. Ele tá, tipo, gigante. Pode diminuir. Tá meio estranho aqui. Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Como é que um candidato que está fazendo pré-campanha, que está rodando o Brasil, que está falando em tudo que é lugar, pode ter um desconhecimento maior agora do que tinha há alguns meses atrás? Isso é completamente absurdo. Então, é evidente que há um interesse... tá estranho. Você tá vendo? Porque pra mim tá aparecendo as letras assim gigantes. Diminui aí, por favor. Bom, enquanto ele olha aí se dá pra diminuir, o fato é esse. É um desconhecimento que tá aumentando. Opa. Não. Continua a mesmíssima coisa. Ainda não mudei. Mas enfim, deixa. A gente tá todo confuso nessa live aqui. Enfim, deixa pra lá. Pegue a pesquisa da Quest pra eu comentar diretamente a pesquisa. Pode esquecer. O chat vai ficar desse jeito mesmo. Mas você tem que pegar a pesquisa na parte do desconhecimento, que é o que eu queria falar. A parte do desconhecimento. Porque, assim, já é uma pesquisa, só contextualizando, né? É uma pesquisa que dá números distorcidos sobre vários números, vários candidatos ali que não têm aquela votação, que aparecem com uma votação muito superior. Mas o problema central dessa última que saiu é um aumento do desconhecimento do Renan, que é uma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido. Não tem absolutamente nenhum sentido. Como é que o cara pode estar fazendo uma campanha e o desconhecimento dele estar aumentando? Isso é completamente ilógico. Quer ver? Joga aí. Você vai perceber que tem essa parte do desconhecimento. Que eu tô numa matéria aqui. Cadê? Não, faça o seguinte, olhe o... Aí você não vai achar. Veja. Aí você não vai achar. Olhe lá o tweet do Renan. No tweet do Renan tem isso. É porque você colocou do outro cara primeiro. Deixa eu ver. Prefiro o jingle Renan Santos do Povo. Aqui, Renan Santos. Isso, bota lá. Vai. Aí. Aqui. Pronto. É exatamente essa tabela aí que eu queria ver. Bom, enquanto eu comento essa tabela, tenta ajustar o chat, porque ele tá gigante, ele tá distorcida as letras. Ixi, Maria, deixa eu ver. Você tá vendo que tá torto? Mas enfim, falemos. O conhecimento potencial de voto e rejeição de lideranças nacionais. Aí aqui tem uma perspectiva que vai de abril a julho. Nessa perspectiva que vai de abril a julho, ele tem um salto completamente absurdo, que ele vai de 70, ou seja, o desconhecimento dele diminuiu, o que seria de se esperar, né? Ele está fazendo campanha em tudo que é lugar, e aí, de repente, esse desconhecimento aumenta para 77, acima do que estava na primeira... Pô, você tirou. Acima do que estava na pesquisa de abril. Isso, obviamente, não tem absolutamente nenhum sentido. O Cid está falando que o Krepp está sendo bem honesto intelectualmente. Pois é.
Ele está dizendo que outro dia que achou injusto a Samara não estar sendo chamada para entrevistas como ele. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Assim, a campanha da Samara Martins, da UP, é uma campanha que só existe em uma única pesquisa, que é a pesquisa do Datafolha. Ela, obviamente, não tem aquela intenção de voto, ela não tem 3% do eleitorado, nem 4%, nem 2% do eleitorado. Essas pessoas e esses grupos de extrema esquerda, quando aparecem na urna, simplesmente aparece assim, praticamente sem voto nenhum, com coisa de 0,0 alguma coisa, 0, tanto, 0, tanto. Então a ideia de que você realmente tem a Samara Martins que vai fazer alguma coisa, isso aí é uma ilusão completa, né? Isso simplesmente não existe. O Datafolha é sempre muito específico. Então o Datafolha inventa as coisas. Ele vai criando um mundo paralelo. E aí, se você acredita nesse mundo paralelo, você acha, por exemplo, que na borda da eleição para São Paulo, a Vera Lúcia tinha mais voto do que o Arthur, porque era esse o mundo paralelo. A Vera Lúcia teria, teoricamente, mais voto do que o Arthur Duval. E aí, quando você olha, o Arthur Duval teve quase 10% e ela teve 0,000 alguma coisa. É uma votação completamente ridícula. E aí, achar que a campanha... E aí eles fazem essas interpretações. Por isso que eu acho a esquerda muito... A esquerda é muito folclórica em algumas coisas, porque para reforçar o sistema de crenças que a esquerda tem, eles fazem interpretações que são folclóricas. Então, por exemplo, eles pegam o fato da Samara Martins sair numa pesquisa da Datafolha com 3%, o que é um resultado obviamente distorcido, e eles deveriam saber que é distorcido, para argumentar na seguinte linha. Não, olha, a Samara ela não é chamada para os programas, ela não é chamada para o rádio, ela não é chamada para a TV, ela não é chamada por nada, porque a mídia burguesa quer esconder uma candidata do proletariado. E eles fazem essa argumentação, sim, eles acreditam nessa argumentação. Não, eles querem esconder um candidato do proletariado, porque a mídia burguesa tem o seu viés, mas se fosse o candidato burguês... E aí fazem várias pseudo-análises sociológicas ridículas, sabe? Análise sociológica de quinta de bar, que você não faz em nenhum trabalho sério. E aí chegam a essa conclusão de que não, existe uma resistência da mídia burguesa aos candidatos de esquerda que estão subindo e tal. E aí quando você vai olhar nas urnas, esses candidatos invariavelmente eles são derrotados, eles perdem. Então essa tem sido a história da esquerda brasileira desde que eu era criança. Eu me lembro, por exemplo, de ouvir aquele lema do PCO, quem vota em burguês, como era? Vota 16. Eles tinham um lema quando eu era criança. Tinha só, isso é antigo. Quem não é burguês, vota em 16. Não sei se era do PCO ou PSTU. Era um lema assim. Quem não é burguês, vota em 16. Alguma coisa nesta direção. E isso é uma parada que eu via, eu me lembro, quando eu era criança, já tô com quase 40. Eu era criança e eu via. Contra burguês, é isso aí, é isso aí. Contra burguês, esse lema. Isso era antigão, PSTU. Contra burguês, vote 16, Operário Socialista dessa vez. Do Zé Maria, o grande Zé Maria do PSTU. Pois é, não vou ler isso não, era só pra lembrar. Esse lema é o que eles acreditam. Eles acham que eles vão ter alguma votação. Eles acreditam piamente nessa maluquice. Agora, nessa eleição de 2026, as coisas vão mudar. Eu acho que esse chat, tá vendo que o chat tá meio... Você achou que o chat tá grande? Eu achei não, ele tá grande. Não tá no tamanho normal. Não sei. Alguma alteração aí. Tá, mas enfim, voltando. Nessa eleição, PCO, quem bate cartão não vota patrão. Tinha uma parada dessa. Exatamente. Nessa eleição eu acho que vai mudar. Eu acho que pela primeira vez, depois assim de... Tá sumindo tudo aqui, né? Depois de muito tempo, pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente vai ver uma certa representação da extrema esquerda no Congresso. Eu não acho que isso vai deixar de acontecer. Eu acho que nessa eleição a gente vai ver. Eu acredito que tem chances assim razoáveis de se eleger um cara como o Jones Manuel. Aqueles três, né? O Elias, o Humberto e o Jones Manuel. Eles estavam, até onde eu acompanhei, bem nas vaquinhas. Eles estavam relativamente bem ali nas vaquinhas. Relativamente não, o Jones Manuel estava em segundo lugar na vaquinha. Assim, foi um número bastante impressionante, só depois do Renan. E aí eu passei a considerar a ideia de que eles vão se eleger. E eu achava... Agora! O Cluda salvando o programa. Meus parabéns. Você Um beijo aí. melhor operador. Um beijo, eu sou a melhor operadora. Você é a melhor Mentira, operadora. eu gosto muito do Bruno como operador. Não, a Heloísa é
Não, mas hoje a Heloísa salvou o dia. Não, hoje você não foi bem, Bruno. Você me jogou ao vivo aí, no meio, o negócio desapareceu de novo, chat grande, tudo torto. Isso aqui tá parecendo que tem um vírus aí, sério, tá piscando, o computador tá um negócio... Tá confuso aqui, minha gente, tá confuso. O cara do mudei de time porque minha mulher mandou. Bom, enfim, eu mudei de time porque a mulher mandou, eu tava lá em segundo na vaquinha, não sei se ainda está, mas eu acho que agora, em 2026, vai rolar uma bancadazinha dos comunistas, e eu tenho a impressão, isso é uma previsão que eu faço aí sobre o futuro, eu tenho a impressão que vai rolar muitos confrontos da bancada Missão contra a bancada dos comunistas. De certa maneira, a bancada Missão e a bancada dos comunistas meio que se equivalem num certo sentido, sabe? São projetos alternativos dentro dos seus campos majoritários, a gente dentro do campo majoritário da direita e eles dentro do campo majoritário da esquerda. Obviamente que eles têm muito menos estrutura e obviamente que eles vão eleger menos gente que a gente, porém, eu acho que esse embate ele vai terminar acontecendo em alguma ocasião. Ver assim um debate acalorado ao vivo do Kim com o Jones Manuel sobre uma questão de, sei lá, orçamento público. Pode ser interessante, pode ser interessante. Pode ser que a gente introduza uma coisa que falta muito na política brasileira há bastante tempo, a ideologia do parlamento. O parlamento é um espaço de discussão ideológico, fundamentalmente, né? E o parlamento brasileiro é um parlamento que não tem discussão ideológica. Percebam, quais as discussões ideológicas você tem no parlamento brasileiro? Sobre grandes questões ideológicas. De vez em quando aparece uma ou outra pauta polêmica. Mas são pautas polêmicas, pautas que emergem assim. Como, sei lá, o marco legal dos índios, alguma coisa do saneamento, algo sobre privatização, aborto. Aparecem algumas pautas polêmicas. Porém, no dia a dia, no cotidiano do parlamento, há muito pouco de discussão ideológica no Brasil. E não era assim em outras épocas, não é assim em outros lugares. Então, acho que agora com a Missão e os comunistas, a gente tem a chance de ver esses embates ideológicos no parlamento. E eu queria ver, eu acho que é uma coisa que pode enriquecer bastante aí o debate, o que a gente vai fazer. Pois é, o Thales está comentando isso, né? A grande maioria dos políticos brasileiros não quer saber de nada, pô. Quer saber de ficar lá e roubar. E as discussões são absolutamente pouco republicanas. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.